Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos direto à palavra. João capítulo 1, verso 17. Um dos meus favoritos, se não favorito verso da Bíblia. E eu tenho muitos versos favoritos. E você? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, sabe, eu acho que hoje vamos receber bastante nas próximas 3 horas. Sua fé não é forte o suficiente. Somente 3. Ok. Pois a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por um servo. A graça e verdade vieram pessoalmente por Jesus Cristo. Vir é uma coisa muito pessoal. Certo? Podemos enviar o presente pelo Amazon. Uma propaganda grátis. Não que eles precisem disso. Podemos enviar um presente, certo? Amém? Mas é diferente quando você vai e visita, vai pessoalmente. A lei foi enviada de uma certa distância, com limites ao redor do Sinai. Deus disse não se aproximem, porque até mesmo se o animal tocasse no monte, morreria. Não se aproxime para não morrer. A graça é verdade. Não é como se Deus dissesse pode vir, mas era Deus indo. Deus veio em carne humana e viveu entre os homens. Amém? Graça e verdade vieram por Jesus Cristo. É muito claro, a lei exige justiça do homem falido, pecador. A graça imparte a justiça ao homem. Amém? Então, a graça fala de provisão e a lei fala de exigências. Você está debaixo de qual? Ok. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, então há uma diferença. Muitas pessoas citam o Antigo Testamento e dizem que é isso que devemos crer, como olho por olho e dente por dente. Até Jesus disse, ouviste falar antigamente olho por olho, mas eu vos digo amai os vossos inimigos. Amém. Amém. Faça o bem para quem te odeia. Dê lugar à ira, a Bíblia diz. A vingança é minha, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Amém. Dê lugar à ira. Se você mesmo for o vingador, certo, te digo, você vai se ferir, a pessoa vai se ferir, mas se Deus é o vingador, talvez aquela pessoa vai se converter, amém? Senão Deus vai te defender. Amém? Então não seja um vingador, a Bíblia é tudo diferente, fala sobre a graça, igreja. Não é sobre quem está certo ou quem está errado, é sobre, na verdade, graça. Não é mais sobre o que é justo. Amém? Deus é muito bom. Por que não podemos? Amém? Glória a Deus. E essa é a essência do Sermão da Montanha que Jesus Cristo pregou sobre Deus sendo muito bom. Amém? Então, a lei diz, eu não, de forma alguma, esquecerei os seus pecados, mas visitarei os mesmos até a 3ª e a 4ª gerações. Uau! E muitos ainda pregam isso, mas a graça diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Então houve mudança, porque a cruz mudou tudo. E olhando para os cristãos evangélicos hoje, eu penso, será que nós entendemos isso? Será que entendemos realmente? Porque as pessoas ainda defendem a lei, eles continuam dizendo que alguma coisa, como as pessoas que falam estar sob a graça, estão dizendo que você pode viver em pecado. Por que que 1 mais 1 tem que ser 10? Por que tem que ser assim? Deus age diferente. Amém? O jeito de Deus é assim, 1 mais 1 é 1. Marido e mulher se tornam um aos olhos de Deus. Amém? Está me ouvindo? Serão uma só carne. A economia de Deus é diferente da do homem. Por que é então que isso acontece? É como se o diabo tivesse nos enganado. Então temos essa interpretação. Graça e verdade. Perceba, graça e verdade. Não pode ter só a graça, tem que ter verdade. E eles tentam separar a graça da verdade. Mas é uma dicotomia. E essa dicotomia neste verso não é sobre a graça e a verdade somente, mas sim a lei por Moisés e graça e verdade por Jesus. Você viu isso? O contraste está ali. A graça e a verdade estão do mesmo lado. Quando Jesus falou para os judeus daquela época, conhecereis a verdade vos libertará, ele falava a pessoas que conheciam a lei. Conheciam a lei desde 4, 5 anos de idade, desde pequeno aprendiam a Torá, desde muito pequeno. Por isso conheciam a lei, Jesus disse, conhecereis a verdade. Mas não era a verdade sobre a lei, não era a verdade sobre os 10 mandamentos, mas a verdade sobre a graça. Se quiser guardar a lei, você tem que guardar toda ela. E se você pensar muito bem e disser que guardou toda a lei, deve guardá-las no coração.
Porque não é suficiente que você não roube do seu vizinho, mas não deve cobiçar a sua esposa. Não deve cobiçar seu carro, não deve cobiçar sua casa, não deve cobiçar o seu salário. Não pode desejar que o seu nome seja Jack Ma. Não podemos cobiçar. O problema é que, e foi isso que Paulo falou em Romanos 7, ele cobiçou, e este era o último mandamento. O último dos 10 é, não devemos cobiçar. Como saber se cobiçamos? Talvez você tenha até guardado o resto. Mesmo que o homem não cometa adultério, não quer dizer que ama a esposa. Mas sob a graça, por ela você consegue amar, porque sob ela você recebe amor. Deus nos ama e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Então, aqui a dicotomia é entre a lei e a graça e a verdade. A graça e a verdade é somente um. É como água e molhado também é um. Não se separa molhado da água. Oi. Certo? Toca na água, toca molhado. Certo? Eu toco Lawrence, pastor Lawrence, eu toco músculos. São um. Eu toco o pastor Henry, eu toco sabedoria. Amém? Eu toco o pastor Mark. Ele ri e eu também. Amém? Então, graça e verdade são um, como se dissessem pão amanteigado. Sabe? É pão com manteiga. Pão com manteiga. O que é pão com manteiga? Graça e verdade estão juntos. Um. Não tente separá-los. E a ideia entre aqueles que separam a graça e a verdade é que a graça é perdão, a graça é bondade. Mas verdade é a exigência de Deus. Não, absolutamente não é um ensinamento aqui. Você está separando o que Deus uniu e Deus disse, o que Deus uniu não separe o homem. Agora, quero compartilhar com você o que os meus amigos em Israel, crentes messiânicos, e eu também tenho um amigo cujo pai é bem da verdade um erudito da Bíblia. Ele tem, na verdade, um galpão cheio de Bíblias que ele imprimiu. Tive o privilégio de me assentar com ele antes dele morrer, e ele me falou acerca de um homem chamado Delite, um erudito do hebraico. Quando chegou a época, quando queriam um Novo Testamento em hebraico, certo? E este homem, ele imprime todas essas Bíblias em hebraico. O Novo Testamento em hebraico, eu tenho uma cópia. E eu perguntei a este senhor o que ele pensava a respeito deste verso e o que queria dizer no hebraico. Eu também o perguntei sobre a graça, o que a Bíblia falava sobre graça e verdade que vieram por Jesus Cristo. Ele disse Hesed, Ve, que é sempre em hebraico, e, de conjunção, Hesed, Ve, Emed. Emed é verdade. Algumas pessoas têm esse nome, hebraico para verdade. Hesed, graça, Ve'emed. Ou seja, Hesed é graça. Isso é lindo. Logo eu tive uma revelação no meu espírito, porque agora se explica porque a NVI diz, no verso que diz sua misericórdia dura para sempre de Davi, no Antigo Testamento, no Salmo que diz suas misericórdias se renovam a cada manhã, sua Hesed se renova a cada manhã, sua misericórdia nunca falha, sua Hesed nunca falha. Sua bondade, só que a NVI traduziu tudo para amor, dizendo seu amor nunca falha. E nós sabemos que as versões antigas traduziram isso para misericórdia. Amém? Algumas novas traduções estão traduzindo para lealdade. Então temos pessoas que na verdade são tradutores profissionais, e eles estão corretos. Mas essa palavra, Idelite, é um erudito do hebraico, certo? Idelite disse que é a palavra graça. Por isso a graça e verdade se manifestaram em Jesus Cristo. Eu quero responder uma pergunta. É verdade que graça é também interpretada como a bondade de Deus, todas as suas promessas e todas as coisas boas que acontecem por causa do amor de Deus. Mas a verdade é a exigência de Deus, a verdade? Vou te falar a verdade. Temos essa ideia de uma forma negativa, certo? Eu vou dar um exemplo de como Hesed Ve'emed é usada no Antigo Testamento, para entendermos. Então, se eu ler isso no Novo Testamento hoje, certo? Eu diria a Torá foi dada por Moshe, mas Hesed Ve'emed vieram por Yeshua HaMashiach. É assim que leríamos o Novo Testamento. Olha, Hesed Ve'emed, diga agora Hesed Ve'emed. Então vamos ao exemplo, e eu estava lendo este verso, eu creio que o ano passado, e de repente então, este verso pulou em cima de mim. E fiquei tão feliz porque Deus me deu uma resposta. Certo? Para aqueles que ensinam que a graça é verdade, dizendo que a graça fala do amor de Deus e a verdade fala da exigência de Deus. E essa é a ideia que eles apresentam. Ok?
Mas aqui temos a história de o rei Saul e Jonatas e os seus 2 filhos foram mortos no Monte Gilboa, uma história triste. Vamos falar sobre isso. E o que aconteceu foi que os filisteus tiraram a cabeça deles e levaram seus corpos para Bet-San. Muitos estiveram ali. O lugar chamado Bet-San. Certo, então, penduraram seus corpos nas paredes do palácio de Bet-San. E a história nos revela o que a Bíblia diz que os homens de Jabes de Gileade, que é hoje a Jordânia, depois do rio Jordão, o povo de Jabes de Gileade ouviu sobre isso, e à noite eles passaram pelo rio e subiram as paredes e desceram os corpos de Saul e seus filhos. Eles deram um sepultamento digno e até mesmo queimaram os seus corpos e enterraram seus ossos debaixo de uma árvore. Uma história triste. E Davi ouviu isso. Homens de Judá falaram a Davi que o povo de Jabes de Gileade fez isso. E olha bem o que Davi então disse aos homens de Jabes de Gileade. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos sejais do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor. A Saul e o sepultastes. Beneficência aqui é recebe. Agora, olha isso. Foi isso que pulou para cima de mim. O Senhor me deu de presente. Sabe? Porque Ele sabe que eu estou pregando, Ele sabe o que eu passo. E diz: Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade. Isso é Hesed ve'emed no hebraico. Agora, pois, o Senhor use de beneficência e fidelidade. Eu também vos farei este bem, porquanto fizeste este bem. O que ele estava falando a eles? Hey, vocês fizeram uma coisa boa, mostraram bondade. Sabe o que eu vou fazer? Eu desejo que o Senhor os retribua com bondade e fidelidade. Quer dizer que Deus vai dar bondade e julgamento. Olha, é isso que quer dizer? Não parece assim? Quer dizer, Hesed ve'emed é boa notícia. A verdade está ali, Emed, verdade. O Senhor mostre graça e verdade a vocês, não somente a graça, mas verdade. Então a verdade ali não é exigência, não é julgamento. Graça verdadeira. Que o Senhor mostre a graça verdadeira. Nada além da graça verdadeira. Hesed ve'emed. Que o Senhor te mostre Hesed ve'emed. Eu também retribuirei. A vocês, Davi disse. Então isso aprendemos desta lição. E eu tenho uma outra linda história. E já falei dela muitas vezes no passado. Mas vamos ver de novo, de uma forma diferente, examinando algumas partes que o Senhor quer que enfatizemos. E você vai sair daqui entendendo o Hesed. Para que você que dirige o seu carro com adesivo de Hesed sabedoria, quando falamos de Hesed e sabedoria, ok, e se alguém te perguntar, assim, o que é Hesed, certo? Você pode contar essa história que eu vou compartilhar com você, ok? Se tiver tempo, se você estiver num restaurante, ok, agora, quero te mostrar a história de Davi e como Hesed foi de importância vital para a sua vida, junto com a família de Saul e Jonatas, e vamos ver como que essa aliança funciona. Deus opera com alianças. Eu disse Deus opera com aliança. A razão por que tudo está mudando no Oriente Médio, especialmente em Jerusalém, é por causa de alianças. Há mais ou menos 100 anos atrás, ninguém queria saber de Jerusalém, ninguém queria saber. De fato, Mark Twain, ele até passou por Israel naquela época, o chamavam de Palestina, passou por Israel, e ele disse que não era nada senão um lugar abandonado por Deus e cheio de malária. Destruição em todo lugar, como alguns aglomeramentos de pastores beduínos e também alguns pastores judeus, também alguns árabes ali, mas um lugar onde ninguém queria viver. Isso foi bem no início dos anos 1900, por 2000 anos. Mas agora, preste atenção, o mundo está de olho no Oriente Médio. Alguém me perguntou sobre o fim dos tempos e eu disse, me diga se o fim dos tempos não está próximo. Quando o mundo inteiro está de olho no Oriente Médio. Amém? Então nós voltamos à história da aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele fez Abraão dormir. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele dividiu os animais e assim acontecia naquela época muito sangue. Ok? E olha, o que acontecia é que se tivesse uma aliança comigo, vem aqui, Lawrence fica ali, se tivermos aliança, isso acontecia, ok? Nos tornamos irmãos de aliança.
Então, o sangue de animais que eram divididos em dois naquela época. Então havia muito sangue. E nos tornamos irmãos de aliança. E o que acontecia era que nós atravessaríamos os dois, ok? E eu iria para o seu lado e ele iria para o meu lado. Agora ele tomou meu lugar e eu tomei seu lugar. Foi o que Jesus fez com todos nós. Pecamos contra Deus, merecemos julgamento, merecemos o inferno. Quando você diz eu não mereço isso, olhe de forma diferente, porque merecemos o inferno. Amém, mas ele veio para o nosso lugar e nós tomamos o seu lugar. Seu lugar de aceitação com Deus, seu lugar de favor, o seu lugar de grandes bênçãos, amém? Paz, alegria verdadeira, cheio de glória, vida abundante. Tomamos seu lugar. Agora, tinha que haver sangue. Muito sangue derramado, uma aliança de sangue. Nada era tão forte como uma aliança de sangue. Olha o que aconteceu. Quando Abraão colocou os pedaços ali, encontramos isso em relatos em Gênesis 14, Gênesis 15 e até o 16 para entender tudo. O que aconteceu foi, Deus queria fazer aliança, mas depois que os animais foram divididos em pedaços por Abraão, ele os cortou, as aves do céu vieram e ele os espantou, tentando pelos seus próprios esforços para manter aquela aliança. Aquelas aves representam espíritos malignos. Jesus falou disso nas parábolas. As aves do céu, e mais tarde deu a interpretação com demônios. O diabo. Certo? Deus não gostou disso. Ok, e o fez dormir. Ele não precisa de esforço humano quando faz uma aliança. Quando ele dormia, a Bíblia diz que ele teve uma visão e viu o que acontecia. Muitos de nós dormimos e ainda vemos o que está acontecendo. Não é um sono profundo. Acontece com você? Certo? E ele dormia e viu o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que um forno de fumaça apareceu. E também uma tocha de fogo apareceu, que passou ali. Certo? Os meus irmãos índios vão até gostar da ideia de que um forno de fumaça, que é chamado de tanur. No hebraico, tanur. E os índios têm o tanur. Ok? Um forno de fumaça. E eles colocam madeira embaixo, colocam madeira para cozinhar, colocam a madeira ali, no tanur, certo? No hebraico é a palavra tanur. E a palavra tanur se transformou nos países como a Índia e tudo mais, e em outros idiomas semitas. Ali, então, tinha um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Escute bem, fumaça, nuvem, fala sempre de Deus o Pai no Antigo Testamento, certo? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então Deus o Pai e Deus o Filho fizeram aliança. Jesus é apresentado em Abraão, ele nos representa. Hoje eu e você somos descendentes de Abraão. Certo? Então, se eu fizesse uma aliança com Deus, certo, acabaria antes do dia acabar. Sabe quem é o mais fraco? Deus pode manter a aliança, mas eu não consigo. Eu a quebro. E olha bem que aqueles pedaços de animais tipificavam, ou eram sinais, que contam uma história, que se você quebrar e anular uma aliança, que Deus faça conosco o que fizemos com os animais. Corte no meio. Ok? Então o homem pecou e Jesus tomou o lugar do homem, por isso, a cruz. Ok? Ali fala então da Hesed, graça. Ou seja, se eu quebrar a aliança, me torno beneficiário. Abraão estava dormindo. Foi beneficiado. Ele não fez nada, mas Jesus foi o seu representativo. Está ouvindo? Como Davi e Golias, Davi representava Israel. Sua vitória era a vitória de Israel. A vitória de Golias seria a vitória dos filisteus. Representativamente. O que aconteceu foi que passaram, ok? Deus o Pai e Deus o Filho. Deus o Filho vem para cá, Deus o Pai foi para lá. Deus o Filho tomou o lugar de Abraão. A responsabilidade é dele. Ou seja, tudo de bom que ele tem pertence a nós, e as coisas ruins, todas as acusações e pecados que merecemos, caem sobre ele. Ele é responsável. Só Deus para planejar isso. Porque Deus nos ama. Isso é recebe. Isso é graça. Muito obrigado. Glória a Deus. Então sabemos de uma história escrita por Charles Trumbull que viajou, na verdade, o mundo inteiro, pesquisando costumes diferentes e em diferentes lugares, até mesmo nas selvas da América do Sul, em diferentes lugares, até na África, para ver como pessoas até consideradas primitivas, que na época também tinham alianças. Tinham uma aliança. Entendiam alianças e geralmente tinham derramado de sangue. Ou experimentava o sangue,
Ou fazia um corte, o outro fazia um corte, juntavam as mãos, juntavam os braços, e agora o que pertence a ele pertence a mim, o que pertence a mim pertence a ele. E se eu precisasse de dinheiro, eu diria: onde está a bolsa? Amém? Se alguém te atacasse, estaria me atacando. Este é um relacionamento de aliança. Amém? Vou falar isso com gentileza, então você vai entender. Não quero ser cruel aqui. No casamento, escute bem, a virgindade é importante. Por quê? Devemos ensinar às crianças que é uma aliança. Não pode dar para qualquer um. No primeiro ato de intimidade, tem derramamento de sangue. Foi feito para ser uma aliança, um sinal de aliança. Agora, não há condenação, porque se você perdeu este dom, Deus pode restaurar o espírito de virgindade. Amém? Mas as nossas filhas precisam ouvir isso. Não é uma coisa tão simples. Eu estou agora com um parceiro, então na semana que vem eu tenho outra pessoa e você não entende que se pegar um pedaço de papel e colocar cola no outro pedaço de papel e une os dois, deixa por algumas horas, depois volta e tenta separá-los, não dá. Quando deita com alguém, você recebe um pedaço da sua vida, o espírito. E não estava deprimido antes, agora está, é por isso. Sabe, e o que eu estou dizendo é que sexo é tão lindo e é mais profundo do que físico. É corpo, alma e espírito. Ok, agora vamos à história de Davi e Jonatas. E o que aconteceu foi que depois de ter matado Golias, ele cortou a cabeça dele, certo? E eu digo que é importante cortar a cabeça. E ele pegou a cabeça de Golias. Agora imagine por um momento esse garoto de 17 ou 18 anos de idade diante do rei de Israel, o rei Saul, que naquela época não era exatamente um bom rei, não era exatamente um rei que seguia a Deus, mas seguia o seu próprio coração. E quando ele foi escolhido para ser rei, não conseguiam encontrá-lo, estava se escondendo. Um profeta então veio e falou ao povo onde ele se escondia. Não queria se tornar um rei, parece que ele se sentia assim. E o profeta Samuel, que sabia onde ele se escondia, quando foi escolhido, anos depois disse essas palavras para o rei Saul. Quando eras pequeno aos seus próprios olhos, Deus não te exaltou? Nunca se esqueça disso. Quando eras pequeno aos seus próprios olhos, não? Te exaltou o Senhor? Mas ele se tornou orgulhoso. Pensou que as vitórias e tudo mais era porque ele era muito grande. Sabe? Não se esqueça disso. Foi o Senhor. Quando eras pequeno aos seus próprios olhos, o Senhor te exaltou. Então ele se escondia aí. O profeta revelou onde ele estava e depois, muitos anos se passaram. Ele era agora o rei de Israel. Então, esse gigante de 3 ou 4 metros de altura, que era filisteu, veio. E a Bíblia diz que Saul era mais alto do que todos, mais ou menos da minha altura, certo? Ele era muito mais alto do que os homens de Israel. Então, quem deveria lutar com Golias? Ele. Mas olha a fé que ele tinha quando ele era um jovem rei. Lutou em guerras e confiou no Senhor e o Senhor o dava vitórias. Nós lemos sobre isso. Mas agora, olha para ele. Ele tinha posição, tinha o título, tinha altura, mas não tinha aquela conexão. Não tinha mais contato com Deus, não tinha mais fé no Senhor, não tinha aquela fé viva. Mas havia um garoto de uma cidade de perto, Belém, que não era muito perto de onde estava a batalha, mas foi cumprir uma missão dada pelo pai. E ele levou o pão da vida para os irmãos, o pai enviando o filho. Amém. Para onde? Para Israel, para os seus irmãos. Amém. Ele matou Golias. Então precisamos entender uma coisa, a obra de Deus vai ser feita. Se você não mantiver a comunhão com Deus, ele vai encontrar alguém. A obra não pode parar. Sabe? Precisamos dele. Ele não precisa de nós. É um privilégio ser usado por ele. Ele escolheu nos usar. Certo, então? O fato é este. Se você sabe que há um lugar para você e Deus te deu então aquele lugar, não pense que você não pode perder o lugar. No momento que perdemos o contato com Deus, certo? Não perdemos a salvação, mas perdemos o lugar. Em termos de ministério, e um dia você olha lá embaixo e diz para os netos, eu fazia isso. Uma palavra triste, fazia. Depois, alguém vai estar lá, cumprindo aquilo que você abandonou. Não permita que isso aconteça contigo. Amém? Largue suas ambições pequenas. Deus tem coisas maiores. E ele diz, o que você abrir mão por ele, você vai receber 100 vezes mais. No final da batalha, ele ficou diante do rei Saul, com a cabeça de Golias, e era muito pesada, porque ele era um gigante de 3 metros, certo? Total, isso é chinês para cabeça grande, certo?
Por alguma razão, algumas pessoas falam isso para mim. Quando eu era pequeno, total, cabeça grande sem cérebro. Ele carregava aquela cabeça, e a Bíblia diz que o rei Saul, na verdade, ficou muito alegre, ok? Mas depois, aconteceu algo com Jonatas. Ele era filho de Saul, da família de Saul. Ele olhou para Davi e a Bíblia diz que as almas dele se ligaram. E isso aconteceu, fizeram aliança, porque Jonatas amou a Davi como a sua alma e tirou a sua capa, assim se fazia naqueles dias, certo? Ele tirou a sua capa, o que quer dizer, a minha posição agora é a sua. Eu não fiz isso com o Lawrence agora mesmo, porque eu acho que, na verdade, é melhor não mostrar os nossos músculos, mas... E a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Sabia que Jesus na cruz ficou completamente nu, é uma figura de assumir a nossa nudez. Quem te disse que estavas nu? Deus disse para os nossos primeiros pais. Quem te mostrou que estavas nu? E a Bíblia diz que ele ficou nu diante de uma legião de soldados que fizeram muita zombaria disso. Bateram nele, cobriram seu rosto. Profetiza, quem é que te bateu? Fala isso agora. Profetiza isso. Você não fazia isso? Nos fale. Ficou calado como ovelha, diante dos tosqueadores. Levou a nossa vergonha. Por quê? Para sermos vestidos. Você foi remido da vergonha. Amém. Ele pagou por isso. Ele te remiu da vergonha. Não importa o que você fez no passado, ele te remiu da vergonha. Levante a cabeça, amém? E dê glória a ele, amém? Ele te remiu. Glória a Deus. Então, aleluia. Houve uma troca. Certo, recebemos a justiça. Não se esqueça. Davi era um pastor. Que podia oferecer? Jonatas, filho do rei Saul, um príncipe, vestia uma capa real, uma capa. Agora, olha a troca, eu tomo o seu lugar e você toma o meu lugar. E a espada e a armadura, quando você está numa guerra, quem está te atacando está me atacando. Eu sou agora o seu irmão de sangue. Irmão de aliança. Você entende isso? O que aconteceu foi que a celebração foi muito grande, o povo de Israel perseguiu aquele inimigo e houve um tempo de grande celebração. E quando Saul voltou ao palácio, ele voltou ao palácio e as mulheres começaram a cantar uma linda música. Amém? A canção mais ouvida era: Saul feriu os milhares, Davi feriu 10 milhares. E a sobrancelha de Saul fez assim. Você consegue fazer isso? Eu peço meu filho para fazer isso e ele faz assim. Alguns não conseguem fazer isso. Você é um deles? Fique com inveja agora. Então, Saul ficou assim, com algo no coração. O que é isso? Inveja. Uau! Só me deram milhares. Deram a Davi 10 milhares. Foi o começo da sua ira contra Davi. Agora, um outro líder com um grande coração diria: deve ser assim. Devemos levantar a próxima geração. Amém. Me alegro que Davi está do meu lado. Eu farei dele o meu braço direito. Não é assim? Um bom líder faria isso. Mas um líder ruim, inseguro, vai tentar derrubar os outros. Sabe, eu não posso te ensinar tudo, diz o líder tolo, porque um dia você vai usar as suas armas e vai me ferir pelas costas. E eu vou ficar aleijado, sabe? Não posso te ensinar tudo. Eu te ensino isso, esta posição e o tigre, sabe? Tigre agachado. O musculoso Lawrence. É bem assim. Ok. Mas não posso te ensinar isso. Isso é especial. Está reservado. Um dia, você me ataca e eu ando para trás, sabia? Esse tipo de mentalidade que não pode ensinar tudo, que Deus te ensinou para a próxima geração, esse é um líder muito inseguro. Eu disse algo para a liderança dessa igreja. Quando você envelhece, eu digo isso, seja qual for a posição, eu digo isso. Não se sinta inseguro quando um novo líder, que tem os dons que você também tem, e ele está fazendo um bom trabalho, e ele é mais jovem, não se sinta ameaçado. Eu digo isso. Seja um músico ou líder do coral, eu sempre digo isso. Lembre-se disso. Eu não olho para eles, eu olho para você. E como você os treina.
Se você for bom em treiná-los, eu direi, olha, precisamos dele, para ensinar muitos outros. E o seu futuro está seguro. Mas, se você começa a perturbá-lo, sabe, apontando os erros, isso reflete na sua liderança. Você está, sabe, prejudicando a si mesmo e a igreja. Ok? Então, sucesso como um líder que não está ficando velho, mas tem mais idade. A Bíblia diz que Abraão avançou em idade. Não ficou velho, mas avançou a idade. Ok? Conosco é a mesma coisa. Não estamos voltando. Não existe aquele efeito Benjamin, certo? Mas estamos sendo renovados na mocidade. É uma realidade bíblica, amém? Se você crer em Deus. Vamos levantar líderes. E o tempo chegou. Davi ia até a presença de Saul quando ele estava oprimido e um espírito maligno atacava Saul e o oprimia. Um tipo de depressão, e olha bem, tem na Bíblia de estudo de Young, diz que um espírito de trevas e tristeza vinha sobre o rei Saul. E ele ficava louco e jogava lança nas pessoas e tudo mais. E hoje jogam os seus móveis e até a sua televisão. Mas naqueles dias ele lançava lanças e Davi chegava e tocava sua harpa. E, de repente, o espírito maligno saía. E Saul ficava bem. É por isso, o momento do louvor e adoração não é só um momento para você se preparar para a palavra, mas é um tempo de libertação. É um tempo de liberdade, é um tempo de adorar ao Senhor. Amém? Você não está tornando Deus maior do que ele já é, mas pode tornar Deus maior na sua consciência. Adoração te beneficia. É para Deus, deve ser focado em Deus e não em você. Mas traz benefício a você. Por isso é bom adorar ao Senhor. Entendeu? E, então, o rei Saul, de repente, o espírito maligno saía dele e ele ficava feliz de novo. Mas quando a inveja nasceu no seu coração, algo mais aconteceu. Quando Davi começou a tocar, ele teve outra reação. Ele pegou a lança, ele tinha inveja de Davi e tentou matá-lo. E no filme seria assim, Davi encostado na parede, seus olhos, estrelando fulano de tal, e assim começava a história de Davi. O começo seria uma lança, seria assim. E Davi então percebeu que, hey, eu acho que não estou muito bem, mas ele estava bem com as outras pessoas. Ele estava bem com as outras pessoas. Se você olhar aqui, diz o seguinte, e saía Davi aonde quer que Saul enviasse e conduzia com prudência, que significa sabedoria. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. E a Bíblia diz que ele teve muitas vitórias nas batalhas contra os filisteus. E os que iam com ele o amavam. E a razão para Saul enviar não era só porque ele era um guerreiro. Amém, um pastor guerreiro, e Saul disse isso, e você vai ver nas narrações seguintes, que ele queria a morte de Davi pelos filisteus. Ele o enviava para ser morto. Viu quanta maldade? E um dia a Bíblia diz que quando ele começou a lançar as lanças, Davi então fugiu e se encontrou com o profeta Samuel em Ramá. Eles foram para um certo lugar em Ramá e ficaram ali. E Jonatas foi se encontrar com Davi. Vamos ver a história. E Davi disse, usa pois de misericórdia para com teu servo. Ele falou para Jonatas, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se porém há em mim crime, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Davi era apenas um jovem, certo? E ele estava muito preocupado, porque quem queria matá-lo era o próprio rei. E depois que ele tinha conquistado uma grande vitória para o rei, Davi ficou muito triste. Dá para perceber nessas palavras? Por falar nisso, misericórdia aqui é recebe. Certo? E ele diz, porque fizeste uma aliança do Senhor. Ele sabia que ele e Jonatas tinham uma aliança. Então, por que me levarias ao teu pai? Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, não te revelaria eu? Essa é a promessa que Jonatas fez a Davi. Se eu souber que o meu pai quer fazer algum mal a ti, qualquer coisa, eu vou te falar. Isso nos mostra que a aliança é mais forte que um relacionamento natural. Certo? Por isso a Bíblia diz que há um amigo mais chegado do que um irmão. Há um amigo mais chegado do que um irmão. Uma certa vez meu filho falou assim para mim, você só tem uma palavra, uma vez por dia. Uma palavra do Senhor.
E o que ele me disse recentemente quando eu perguntei alguma palavra do Senhor? Sim, ele manda dizer, sou seu amigo. Amei isso porque aliança de amigo é mais forte do que de irmãos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que há um amigo mais chegado do que um irmão. O nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus. Amém, mas ele também é o nosso irmão mais velho, amém? Então aqui estamos, falando sobre a conversa de Jonatas e Davi. Mais em frente. O Senhor faça assim, é Jonatas falando, com Jonatas outro tanto, falando de si mesmo, que se aprouver ao meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E o que aconteceu foi que havia um festival que estava vindo da nova lua, e Davi sempre comia com o rei, porque ele também era o seu escudeiro, sabe? Ele era convidado para se assentar naquela mesa que era o costume. Ele fazia isso, mas agora esse homem ficou louco, sabe? E ele estava com amargura e também inveja de Davi e tudo mais. E ele sempre tinha uma lança por perto. Davi tentava encontrar uma desculpa para não ir para aquela festa. Davi disse a Jonatas, por favor, sabe, me avisa se durante essa festa você está lá conversando com o seu pai. Essa festa era de alguns dias, 3 dias, e ele disse, antes de eu ir, no primeiro dia, você fala com seu pai, vê se ele está bem. Certo? Me deixa saber. E então, isso era triste. Preste atenção nisso. Vou te dizer uma coisa agora mesmo. Davi representa Deus nessa história. Deus está usando essa história verdadeira aqui, que aconteceu. Certo? No Antigo Testamento. Ele fez isso porque existe aqui uma mensagem para todos nós. Davi representa Deus. Jonatas representa Jesus, que veio para se tornar um homem. Ele veio como homem. Ele participou de uma família humana. Saul representa a humanidade. Nós pecamos. Certo? Ok? E Jesus veio da família de Saul. Ele veio como um homem. Entendeu? Ok? Davi aqui representa Deus. E eles tinham uma aliança, que falei agora mesmo. Você está entendendo? Agora, quantos concordam que muitos de nós estamos loucos de uma certa maneira? Alguém definiu insanidade fazer a mesma coisa de novo e esperar um resultado diferente. Sabe que realmente quando nós fazemos coisas aos nossos corpos, é uma forma de insanidade. Se você está usando drogas que sabe que não são boas para você, eu não estou falando de medicamento, mas usa drogas e sabe que isso não é bom. Talvez você está viciado, mas é uma forma de insanidade. Que você sabe que é errado, mas não consegue, ou você não quer, é uma forma de insanidade. Certo? Todos nós, toda a humanidade, não estamos com a cabeça no lugar. E nós ficamos ali julgando quando a cabeça está assim. Falamos da Bíblia. A Bíblia está cheia de contradição. Você já leu isso? Cheia de contradições. Estamos julgando até Deus. Ah, se ele é Deus, deveria. Não deveria deixar isso acontecer. Por que isso é errado? Sim, é errado. Como sabe o que é certo e errado? Você é um ateu? Por que isso é errado? Se você é um ateu, nada é errado, nada é certo. Só depende do que quer fazer. E se você diz que Deus na verdade é mau, deveria também dizer que há um bom. Se há mal, há bem. Morais que transcendem vêm do ser que transcende. Ok? Então vamos, de volta a isso. Agora nós que somos da casa de Saul estamos destituídos da glória de Deus. Você entende isso? Jesus veio como um presente de Deus. Jonatas quer dizer presente de Deus. Amém? Ele veio viver entre os homens, para morrer como homem. Então, a Bíblia nos diz que ele se assentou, Davi não estava lá, e Saul estava com a lança na mão, olhando para o lugar vazio de Davi. Estou olhando para Davi que está sentado ali, o lugar vazio de Davi, e ele está com a lança na mão. E pergunta ao seu filho, onde está Davi? E Jonatas tenta explicar, e Saul então teve essa reação, olha bem, vamos ler o texto. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe, filho da mulher perversa e rebelde, não sei por que ele disse isso. Não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha
tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver, falando de Davi, sobre a terra nem tu estarás seguro e nem o teu reino, e isso é verdade. Certo? Ele sabia que Davi seria o rei. Certo? Mas ele queria matar Davi e disse, traze-me-o nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse, por que há de morrer? Que tem feito? Quando eu li isso, prestei atenção nessa palavra. Por quê? O que tem feito? Que mal que ele fez? Quem disse isso? O que ele tem feito? Que mal que ele fez? Quem disse isso? Pôncio Pilatos. Ele falou isso para o povo, os líderes de Israel. Por quê? Que mal ele fez? Que mal ele fez? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, até mesmo seu próprio filho. Ele escapou, lógico, mas Jonatas sabia que o seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque o seu pai o tinha humilhado. E no segundo dia, naquela festa, eles tinham que comer, celebrar, mas ele não quis. Certo? Pois o seu pai tratou o seu amigo, seu irmão de aliança, com humilhação. A Bíblia então diz que ele foi para o campo na manhã seguinte e levou o seu escudeiro, um jovem que não sabia de nada. Davi se escondia atrás de uma rocha, perto da floresta. Jonatas pegou 3 flechas e atirou o mais longe possível as flechas e gritou, vá! E o jovem pensou que era para ele, vá adiante, vá em frente, não pare! Rapidamente! E o jovem corria rápido para as flechas. Era uma mensagem para Davi. Creio que havia lágrimas nos olhos de Jonatas, porque seria uma das últimas vezes, além da última quando viu Davi. E a Bíblia diz que, depois que o escudeiro retornou, ele falou ao jovem, volta para casa. Depois disso, Davi veio. E ele então pôde ver Davi. E aqui está o que ele disse. Ele disse a Davi, vá em paz. O que nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Eles se encontraram mais uma vez. Vamos ver a história, olha bem. E Davi permaneceu no deserto, e Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul sair à sua busca, permaneceu no deserto. E agora vem a última vez que se encontraram. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porque tu reinarás sobre Israel. Eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Olha bem, o que foi dito? O que Jonatas disse? Que o Senhor seja entre mim e ti e os nossos descendentes. Nossos descendentes. Ou seja, os descendentes são parte do benefício da aliança. Jesus fez aliança, nós somos os descendentes. Somos a semente. Somos a semente de Abraão. Na verdade, nós somos diferentes das pessoas do mundo. Percebeu isso? Gostando você ou não, vão nos tratar diferente. Porque nós somos. Somos um povo de aliança. Amém. Eu quero te dizer isso. Escute bem, eu estive lá no monte onde a batalha com os filisteus aconteceu. No monte Gilboa, entre Saul e os filisteus pelejaram. Saul morreu ali, ok? E os seus 3 filhos também morreram e Jonatas morreu. Quando a notícia chegou a Davi que Jonatas tinha morrido e Saul tinha morrido, ele chorou por ambos. Ele disse como caíram os valentes, mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que leões. Há ornamento de Israel, nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho nem chuva caia sobre vós. Sabia que por muito tempo, a uma parte do monte de Gilboa, eu posso te mostrar, que até agora não há vegetação. Certo? Vimos isso. Foi essa parte que Davi amaldiçoou, porque foi ali que Jonatas e Saul caíram. Mesmo o rei Saul sendo um malvado para Davi, sabe, ele procurava matar Davi de tão malvado que era. Davi o chama de ungido do Senhor. E chorou
chorou. E a notícia veio para os homens que estavam no palácio em Gibeá. Já estivemos também em Gibeá, certo? Onde o palácio não está totalmente descoberto. Há uma casa ali onde o palácio deveria estar naquela época, certo? Monte Gibeá. É um monte com ruas por este lado. Então, a notícia veio para a família de Saul. O rei Saul morreu no Monte Gilboa. Então todo mundo ficou em pânico. Eles começaram a correr e pegar algumas coisas, e Jonatas tinha um filho. Vamos ler a história. Segundo Samuel 4:4, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés e era da idade de 5 anos. Eu paro nessa leitura e logo penso no meu filho que tem 5 anos. Eu entendo muito bem. Eu pensava que era um bebê que ela estava carregando e não era. Se pegar o meu filho, vai entender. A notícia veio. Corram! Fujam! Correr de quem? Tinham que correr de quem? Os filisteus não iriam entrar até o território de Israel. Ainda havia Davi e o seu exército. Então por que eles estavam correndo? Correndo de Davi. Porque Davi sabia que agora existia uma oportunidade para reinar. Certo? Mas ele pensava assim? Não, Davi não era assim. Veja, todos no palácio de Saul não viram as lágrimas de Davi. Não viram. Eles nunca o viram chorar e dizer: os valentes de Israel caíram. Ah, Jonatas, Saul, morreram como homens cujos escudos não foram ungidos com óleo. Chorou por eles e amaldiçoou aquela montanha. Eles não viram isso. O mundo também não vê isso. Pensam todas as coisas sobre Deus, mas não o conhecem bem. Não veem as lágrimas de Deus. Eles não veem como ele tenta alcançá-los. Como Jesus chorou sobre Israel. Eles não entendem que Deus é um Deus de compaixão, que os ama tanto. Amém. Sim, ele é um Deus justo, mas já fez provisão para que a sua justiça já fosse satisfeita pela cruz de Jesus Cristo. Amém. E ele quer que os homens voltem para ele. Amém? Então, alguns não sabem isso. Há uma mentira. Um evangelista mentiu para eles dizendo que, sabe? E eu creio que eles creram nisso. Eles creem de forma errada e pregam de forma errada dizendo: corram, Davi está chegando, Deus está chegando. Em alguns lugares falam para os seus filhos: não façam isso. Porque Deus não gosta disso. Deus não vai te amar assim. O Papai Noel está vendo tudo. Melhor se comportar. Ele sabe quem é bom ou mal. Certo? Não faz sentido, joga fora. Destrua tudo isso. Amém? Porque alguns pensam que o Papai Noel representa Deus. E o mundo crê de forma errada em Deus. E o pequeno? Pequeno Mefibosete. Olha o que a Bíblia diz. A sua ama o tomou e fugiu. A sua ama o tomou e fugiu com 5 anos de idade, apressando ela a fugir. Sabe, Lawrence, eu estava pensando naquele lugar com aquela descida. Acho que foi ali que ele caiu. A ama caiu, ele caiu. E a Bíblia diz que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Olha, eruditos do hebraico dizem que há 2 maneiras de interpretar esse nome. Mefibosete. Bosete quer dizer vergonha. Isso é fato. Mas Mefi pode significar respirar vergonha ou exterminar vergonha. Ok? Respirar vergonha. A humanidade vive assim. Respiram vergonha. O que eles falam, até sobre eles mesmos, o que eles fazem com a vida, aceitaram esse tipo de vida. Acham que isso é bom, acham que essa é a vida. Quando vem algo nobre, algo divino, algo maravilhoso, por isso nós amamos ver o pôr do sol. Porque sabemos que quem poderia criar tanta beleza, tanta maravilha, tanta coisa colorida e linda, nossos corações descansam. Isso não é um produto da evolução. A Terra está no lugar certo que deveria estar. Só algumas milhas, não muitas milhas. Algumas milhas mais perto queimaríamos. E algumas milhas mais distante nós congelaríamos. Está no lugar certo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a humanidade sempre pensa que Deus está pronto para punir, pronto para castigar. É o que eles pensam. É por isso que eles escrevem coisas que são amargas contra nós. Dizem que temos mente fechada. E olha bem, na verdade, saiba, se Jesus é quem ele disse que é, e eu creio que ele é quem disse que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, então não há outro caminho. Oi, se estiver sofrendo de malária e eu tenho um remédio, e eu digo que este
remédio vai ser bom para você. E outro diz que isso não é verdade, é mente fechada, sabe? E ele diz, eu tenho outros 10 remédios. Eu estou falando de acordo com o que eu acredito que vai te ajudar. Mas dizem que é mente fechada. E os que creem que estamos errados também têm mente fechada. Todo mundo tem mente fechada, sabia? Quem diz que não há Deus tem mente fechada. Porque não estão abertos a esta dimensão, certo? E tentam falar que eles somente estão certos, isso não existe. Mas o que é realidade? Eu escolhi adotar a realidade de Deus. Tudo gira em torno da pergunta, Jesus é quem ele diz que é? Ou ele é o maior mentiroso, ou louco do mundo? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você entendeu isso? Ok. Estava crescendo. 5 anos de idade. Ele fugiu, e a Bíblia diz que ele foi morar num lugar chamado Lodebar, que é depois do Rio Jordão, na região de Gileade. Até nos dias de hoje, a área ali, e talvez eles mudaram a área, mas por muito tempo aquela região era uma região deserta, e tinham muitos arbustos crescendo ali, não era um lugar muito agradável. E um príncipe fugiu para lá, para um lugar que não era para ele. E ficou coxo, e chorando, e a sua ama o carregava com as pernas quebradas. E ele chorava, 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 e eles estavam correndo, e correndo, e correndo. Quando alguém corre naquele sufoco, e a criança estava chorando, ela pode ter dito, cala a boca, para de chorar, sabe? Seu pai morreu, seu aba morreu, você entende isso? E também o seu avô morreu como o seu pai morreu. Fica quieto. Graças a Davi. Se continuar chorando, ele vai te encontrar. E ele vai te matar. Foi o que o menino ouviu. E lá em Lodebar, ele não brincava, só se arrastava. E os garotos ficavam brincando, e os jogos, naquela época em Israel, eram jogos de correr para um lado, subir nas paredes e nas árvores, e ele só olhava e era zombado por isso. Toda vez que isso acontecia, ele ficava triste e ficava irado com Davi. Ele chorava, sabe, à noite só chorava. 5 anos de idade, 6 anos de idade e sempre chorando. Pense nisso, imagina isso. A humanidade que crê que Deus é culpado pelos seus problemas. Deus não me ajudou, Ele não está do meu lado, Ele está contra mim. Mas o coração de Deus pulsa pelo homem. E ao mesmo tempo, Davi começou a conquistar. Não conquistou Gibeá, a casa de Saul, ele começou a conquistar Jerusalém, que naquela época estava na mão dos jebusitas, e existe uma história muito linda que nós vamos falar sobre ela. Naquela época, Jerusalém estava sob o domínio dos jebuseus. Daí veio um ditado, um rumor, depois de Davi conquistar Jerusalém. Quando ele fez isso, ele veio até a cidade e os jebuseus estavam ali. Disseram assim, Davi, você não vai nos conquistar. Os coxos e os cegos nós vamos usar para te derrotar. Eles vão te vencer. Olha o que disseram. Os jebuseus que habitavam naquela terra falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Isso era arrogância, era soberba. Certo? Os jebuseus falaram isso, porém Davi tomou a fortaleza de Sião e esta é a cidade de Davi, dá para você ver hoje. Certo? E aqui diz, porque Davi naquele dia disse, qualquer que ferir aos jebuseus, fira aos coxos e aos cegos a quem a alma de Davi odeia. Quem ele chamou de cego e coxo? Os mesmos que falaram para Davi. Davi os chamou de jebuseus, cegos e coxos. E olha, isso realmente aconteceu, a Bíblia fala sobre isso. Certo? Aqueles homens lutando na guerra. Amém? Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal. Se for na cidade de Davi, peça para ver os canais. Continua ali. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Cego e coxo não entrará na casa. Foi aí que começou o rubor. Davi nunca disse que o cego e o coxo nunca entrará na minha casa. Davi, na verdade, disse, vamos subir e matar aqueles cegos e coxos jebuseus usando as suas palavras. Olha bem, vou pausar um pouco e te mostrar algo. Depois que Jesus limpou o templo, a Bíblia fala algo lindo em Mateus 21. Depois de limpar o templo, verso 14, foram ter com ele no templo cegos e coxos. E os curou. E as pessoas cantaram o quê? O que? As crianças cantaram, adorando no templo, dizendo Hosana ao filho de
Davi. Finalmente viram que o filho de Davi curava coxo e cego. Os que não podiam andar, os que não podiam ver. Você encontra pessoas que não conseguem ver o que você vê. Seja bom para eles. Certo? Seja paciente. Não podem andar. Não podem ver. Você explica, eles não podem ver. Tenha misericórdia. Amém. Jesus curou ambos. Vamos voltar à história de Mefibosete. Quando ele sai, ele ouve essa história que diziam, cego e coxo não vão entrar. Isso foi tirado de contexto. Davi nunca disse o coxo e o cego não entrará na minha casa. Ele disse o quê? Na verdade, os jebuseus disseram, até os cegos e os coxos vão te repelir. Davi se irou com isso. Vamos atacar e destruir esses cegos e coxos jebuseus. Não é? Se tornou um rumor. Um rumor. Mas o rumor vai longe, certo? Chegou até Mefibosete que não podia andar. Isso o tornou mais irado contra Davi. Medo e amargura e ressentimento. E Davi disse, o cego e o coxo não entram. E quantos de nós encontram pessoas que tiraram a palavra de Deus do contexto? Encontrou alguém que te fala da palavra fora do contexto? Tudo porque escutaram alguém, ouviram alguém, mas eles não leem a Bíblia, o Novo Testamento. Isso se tornou um ditado que não era verdade de Davi. E finalmente, Davi subiu ao trono. E olhou para sua mão, para o seu pulso. E ele viu o corte que ele fez quando fez aliança com Jonatas. E olha o que ele disse. Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência? Hased, por amor de Jonatas. Ficou alguém ainda da casa de Saul quando se tornou rei? Ficou alguém ainda? É Deus dizendo, o clamor existe para toda a terra. Alguém ainda ficou? Por quem Jesus morreu? Para que eu mostre benevolência, minha glória, minha bondade e as minhas bênçãos. E havia um servo na casa de Saul. Ele era um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ele veio a Davi, era servo de Saul. Diga comigo, servo de Saul. Você vai ver a diferença entre servo e filho. E o chamaram à presença de Davi, disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Eu amo essa expressão. Hased. No original diz Hased Elohim. Benevolência de Deus. Ele disse, você trabalhou para Saul? Ele disse, sim. Você sabe se ainda ficou algum filho ou alguém mais da casa de Saul para eu mostrar Hased? Graça de Deus. E disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Lo quer dizer não, Debar quer dizer. Debar pode ser a palavra de Deus, palavra. Quando diz Debar é a palavra, como Deuteronômio, Devarim, plural, palavras. Aqui então é não palavra, ou talvez não pastagem. Falando daquele lugar, de Lo-debar. Não há pastagem. Imagina um príncipe morando ali. E quando ele crescia, Mefibosete ouvia, você devia estar no trono. Não Davi. Você devia estar. Você é um príncipe. Não devia estar aqui comendo assim, morando nesse ambiente. Você tinha que estar no palácio. Isso sim, é o que as pessoas falam. Porque é o que o diabo fala para a humanidade. É melhor crer então que não há Deus. É melhor crer que ele não está nem aí. Você crê em Deus, ele não está nem aí. Ele está longe. E ainda outros pensamentos que iam no coração de Mefibosete. Certo? Então, olha aqui. Verso 5, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, de Lo-debar. Olha, eu amo isso. Preste atenção nisso. Mandou e tomou. Sabe que Deus não disse, você vem para onde eu estou. Ele veio para onde estávamos. Amém? Ele foi para encontrar. Deus enviou o seu filho. Amém? Como Davi foi para os seus irmãos no campo, com pão e queijo e comida, Deus enviou Jesus.
Agora, olha isso. É um retrato de Deus. Davi é uma figura de Deus, certo? Quem é Jonatas? Jesus. Ele também morreu. Quando usar tipologia e ler a sua Bíblia, por favor, não diga que tudo que Jonatas faz é Jesus. Tudo que Davi fez é Deus, lógico que não. Cometer adultério Davi fez e até homicídio. Devemos então saber, certo, que onde há um tipo, esse tipo tem que estar dentro de uma história que ilustra algo, certo? Porque a Bíblia é muito rica na sua sabedoria, tem muitos níveis de interpretação, há uma história ali. E a interpretação número 1 é sempre Jesus. Ele está em toda a Escritura, amém? Então, a Bíblia diz que Mefibosete foi encontrado, filho de Jonatas, e levaram Mefibosete até o palácio de Davi. Veio a Davi, se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete? E ele disse, talvez ele até se parecia com seu pai. Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas. A primeira palavra de Deus para o pecador, muitas vezes no Novo Testamento, é não temas. Para os pais de Sansão, o anjo apareceu e disse para eles, não temais. Para Maria, não temas. Muitas e muitas vezes Deus diz, não temas. Quando Jesus foi transfigurado, seu rosto brilhava, sua roupa também. Ele brilhava com glória. Ele falou para os discípulos enquanto tremiam. Ele disse, não temais. E diz para você hoje, não temas. Por quê? Você tem uma aliança. Alguém fez uma aliança por você. Você não precisa temer de não ter dinheiro suficiente. Você não precisa temer de ficar sozinho a vida toda. Não precisa ter medo de que essa doença vai te matar. Mas aquele meu amigo, olha, eu não sei sobre o seu amigo, mas você tem uma aliança. Você tem uma aliança, mas eu não fiz nada. Alguém fez por você. Ah, mas eu não sei de nada. Não precisa saber para receber. Muda sua mente. Isso é arrependimento. Aqui, como o arrependimento aconteceu, olha isso. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. No hebraico, é dupla porção. Quando se usa essa palavra de certo, usarei contigo benevolência por amor de Jonatas teu pai. Hased, eu te mostrarei graça por amor de Jonatas teu pai. Ei, olha para mim. Deus está dizendo, de certo usarei de graça para a sua situação. Agora mesmo pensa que estás sozinho. Você pensa, eu já estou ficando muito velho. Eu vou ficar sozinho. Deus diz, de certo eu te mostrarei minha graça. Por amor a Jesus. Amém. Você diz, eu não sei o que vai acontecer porque os médicos dizem que no caso como o meu, 1 em cada 3 não sobrevivem. Hey, esquece tudo isso. Deus diz, eu de certo usarei para contigo recebe. Usarei de graça por amor a Jesus. Amém. Amém, eu não tenho o suficiente. Eu de certo usarei para contigo. Eu usarei. Não é para ninguém mais, mas para você. Eles vão ver, mas não é para eles. Eu mostrarei minha graça por amor a Jesus. Amém. E te restituirei. Restauração. Tudo que você perdeu quando Deus usa de graça, Hased, bondade, tudo que foi perdido voltará. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Tomamos a Santa Ceia, a mesa do Senhor, rei, não é verdade? Você comerá a mesa do rei com os meus filhos. Vai comer a minha mesa continuamente. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Cão morto no hebraico é o mesmo que lixo, ok? Ele estava cheio de quê? Vergonha. Lembra o seu nome? Mefibosete. Bosete é vergonha. Ok? Mais em frente. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Escute. Isso é importante, eu quero que você preste atenção. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos. Para o servo de Saul, ele disse, trabalharás a terra para ele. Para o filho de Jonatas, Mefibosete, eu tenho dado. Viu a diferença? Para um filho da graça, Deus diz, não há trabalho, só recebe, eu tenho dado.
Para o servo, Deus disse, trabalharás. Trabalharás para ele. Olha para mim. Quando Davi falou com Jonatas, quando Deus fala com o filho da graça, não há palavra de ordem, só a graça. Não temas, eu usarei contigo. Te restituirei. Tenho dado somente graça, não há ordem, não há lei. Para o servo, alguns têm a religião de servo. Quem tem espírito de servo, vive assim. Não há graça, não há palavra da graça. Somente ordem. Você trabalha a terra, trabalha. Você faça isso, você e os filhos, ok? Viu a diferença agora? Servo e filho. Você é um filho e não um servo. Você é um filho? Não tem a religião de servo? Israel cometeu este erro, e olha bem o que Ziba disse. Ziba depois revelou quem ele era. Ele era egoísta, homem egocêntrico. Mas ele disse, tudo o que mandares, faremos. O mesmo que Israel fez no Monte Sinai. Grande erro, tudo o que mandar, faremos. Se colocaram sob a lei. Uma linda figura aqui. E o que aprendemos é isso. Alguns até dizem, você precisa se arrepender antes de Deus mudar e te mostrar Hased. E pensamos assim, se não nos arrependemos, Deus não vai olhar para nós. Ou seja, o nosso arrependimento vai nos levantar ou vai nos consertar para que Deus, através do nosso arrependimento, vire o seu coração para nós. Posso perguntar algo? Alguém precisou mudar a mente de Davi para Mefibosete? O coração de Davi estava cheio de amor por Mefibosete antes de conhecê-lo? Davi queria abençoá-lo? Deus, ouça, Deus não precisa do seu arrependimento para ser bom para com você. Deus já ama você. Seu coração é bom para com você. Escute, olha, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. É a bondade, a racé da graça de Deus. É a bondade de Deus que leva o nosso coração ao arrependimento. Escute, não é o nosso arrependimento que leva o coração de Deus à bondade. Vou falar de novo. É a bondade, a racé de Deus que leva os corações ao arrependimento. Não é o nosso arrependimento que leva o coração de Deus à bondade. O que acontece é quando você vê o amor e quando você vê a bondade de Deus, você pensa melhor sobre ele. Por isso, Paulo pregava arrependimento para com Deus. Amém? É mudar a ideia, é arrependimento, não me interprete mal. Não escreva para mim, não perca tempo, eu estou falando que há arrependimento. Mas o arrependimento é produzido quando nós vemos o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a racé de Deus, que produz arrependimento. Ah, ele não é o que eu pensava. Eu acreditei numa mentira. Não viva a vida toda crendo na mentira. Não faça isso. Se você viver uma vida acreditando na mentira, chegou o tempo de receber tudo o que Deus tem para você. Posso ouvir o amém? Amo como termina. Aqui diz, neste texto, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E o Espírito Santo deixou isso. E era coxo de ambos os pés. Olha para mim, igreja. Olha para mim. Por que Deus deixou era coxo de ambos os pés? Alguns dizem, certo? Não pode ser coxo. Ele descobriu que era um rumor, certo? Não pode ser coxo. Escute bem. Não pode ser coxo. No seu caminhar com Deus, não pode ser coxo e chegar à presença de Deus. Sabe de algo? Ele era coxo, foi à presença do rei. Não caminhava direito. Continuamente, o Espírito Santo nos faz lembrar que o seu caminhar nunca vai ser perfeito. Mas pode comer para sempre. E sabe o que acontece quando você come para sempre à mesa? Seus pés se escondem. É Deus dizendo, sabe de algo? Não olhe para os seus pés. Olha para a mesa. E toda a bondade de Deus, preparada para você. Não olhe para os seus pés coxos.
Olhe para a beleza do rei. Olhe para a bondade do rei. Olhe para a racé do rei. Coloque os seus pés debaixo da mesa. E coma. E aqui acabamos com a doutrina religiosa, porque existem cristãos que pregam e ensinam que devemos caminhar correto antes de comer. Ouvi alguém dizer isso. Não vou mencionar nomes. Você deve estar limpo antes de impor as mãos sobre o enfermo. A minha pergunta é: achei que fôssemos limpos pelo sangue de Jesus. Você deve ser limpo antes de impor as mãos. Deixe-me falar isso. O meu primeiro estudo sobre a palavra cura na Bíblia, a primeira menção, foi quando Abraão mentiu. Um rei que tentou possuir sua esposa. Ok? Então foi um homem imperfeito orando para um homem imperfeito que recebeu a perfeita cura. A primeira menção de cura. Deixe-me falar a verdade. Qualquer que impõe as mãos não é perfeito. Ok? Eu creio em santidade, mas eu não creio que devemos esperar para ser santos para impor as mãos nos enfermos para eles serem curados. Eu não creio em nada disso. Creio que pessoas imperfeitas impõem as mãos. Quando vemos a bondade de Deus muitas vezes, sabe, isso nos faz com que andemos com Deus ainda mais. Ok? Você está entendendo? A história continua dizendo que Davi teve que fugir de Jerusalém por causa de Absalão. A Bíblia nos mostra e revela o coração de Mefibosete. Ele nem fez a barba. Por isso Mefibochecha, ele não fez a barba até que o rei Davi regressasse. Seu coração doía por Davi. Você vê o seu caráter, o seu coração doía por Davi, enquanto Ziba mostrou quem ele era. Ele não se importava com o rei, ele queria a terra de Saul. Sabe de algo? Quando olhamos a história, não podemos ver os frutos, os resultados. Só o tempo mostra. Mas o filho da graça doía o coração pelo rei. Mas o servo que diz tudo que mandares eu farei, só queria as terras. As terras do rei, não o rei. Quando o amor te toca, você ama o amor que te tocou. Você é amado. Quantos de vocês creem em um verso fora de contexto sobre Deus? Quantos de vocês creem que Deus está contra vocês? Amigo, Mefibosete quer dizer o quê? Respirando vergonha? Agora se torna exterminador de vergonha. Por isso os rabinos judeus nos dizem que há duas interpretações. Não sabe por quê, mas foi traduzido assim, pode ser respirando vergonha ou exterminar vergonha. Agora ele é um filho da graça que extermina a vergonha. Quando ele fala, a vergonha é destruída. Eu sei, eu também respirava vergonha. Agora, as minhas palavras exterminam vergonha. Filho da graça, Deus certamente te mostrará bondade, Hassed, e comerás à mesa continuamente, mesmo que o seu caminhar com Deus não seja perfeito. Você ainda é coxo, mas glória seja a Deus, você pode comer e comer continuamente. A Bíblia diz que cura é o pão das crianças. Olha bem isso. Um dos pratos é o pão, é a sua cura. Olha, outro prato ali é a sua provisão. Olha, outro prato ali é a sua paz. Está tudo ali. Venha, senta, come. Alguns dizem, você tem que se limpar antes de comer. Você vai falar para uma pessoa num dia de muita chuva, num dia de muito frio, no dia de inverno, para aqueles que têm neve. Fala para eles, para se aquecerem antes de chegar ao fogo. Não, venha, coma, se fortaleça. Amém? Ele te ama. Ele te mostrará sua bondade. Dê glória a Deus, aleluia! Curve sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Esta é Hassed, meu amigo. Hassed não tem nada a ver com quão bom nós somos, quão espertos somos, quão bonitos somos, quão educados somos, qual a nossa posição na sociedade, somos ricos, as nossas finanças, o quanto valem. Os nossos sucessos não tem nada a ver conosco. A razão de recebermos todas as coisas boas e maravilhosas de Deus é porque Jesus fez uma aliança por nós. Jesus pagou por tudo na cruz. Na cruz ele tomou o seu lugar.
Quando vê Jesus na cruz, pense, deveria ter sido eu. Deveria. Ele tomou meu lugar, tomou os meus pecados e o meu julgamento. Ele exterminou com todos. E depois, para mostrar a alegria e como Deus encontrou deleite na obra de Jesus, ele o ressuscitou dos mortos. Deus não ressuscitou a Jesus só porque era seu filho. Deus ressuscitou a Jesus porque encontrou prazer e foi glorificado por aquilo que Jesus fez na cruz. Porque ele tomou os nossos pecados, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, a ressurreição é o nosso recibo divino de que os nossos pecados foram tirados. Já recebeu esse presente? Ou você é um Mefibosete acreditando nas mentiras? Não importa o que você crê. Deixe-me perguntar, você tem paz no coração? Você tem a certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Seus pecados foram perdoados? Se não, não creio que está aqui por acidente. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, obrigado por teu amor. Obrigado por enviar teu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos meus pecados. Obrigado, Pai, por ressuscitar Jesus dos mortos, porque ele te glorificou e tirou os meus pecados. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Os meus pecados foram perdoados. Sou grandemente abençoado. E a mesa está preparada para mim. Uma vida inteira, desfrutando todas as suas provisões. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A mesa está preparada para você. Fique em pé, aleluia. Levante suas mãos neste lugar. Ah, como o coração de Deus pulsa por você. Precisamos mudar para que o coração dele se encha de amor por nós? Não. A cruz não foi o início do amor. A cruz foi só a expressão do amor de Deus. Deus te ama, ele ama os seus filhos, ele ama a sua família. Quanto mais crermos no amor de Deus, mais proteção teremos. Mais proteção teremos. Conhecendo o seu amor, mantenha-se no amor de Deus. A palavra manter é proteger. Mantenha a si mesmo no amor de Deus. Sempre pensando nisso. Pense no amor de Deus durante essa semana. Vai ser difícil. Você vai se sentir frio às vezes. Mas não é questão de sentir. É questão de fé. Creia que Deus te ama. Amém? Levante as suas mãos aqui neste lugar e onde você está assistindo. Aqueles na igreja de Dallas. Amo vocês. Levantem suas mãos. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão. Que o Senhor te guarde, te mantenha e te preserve a você e aos seus amados durante essa semana. De todo perigo, ameaça e acidente. Da solidão. De todos os tipos de cilada que o inimigo preparou para você e para os seus filhos. Que o Senhor te guarde de todas elas. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Seja gracioso para contigo. Te mostre Hased. Mostre a seus filhos Hased. E que o Senhor mesmo levante o seu rosto e te conceda Shalom, paz e saúde. Em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Deus te abençoe. Foi um grande culto. Teremos mais. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.